Olá, seja oficialmente muito bem-vindo a mais uma EdClass, a nossa aula semanal para empreendedores do direito. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Mariana Venante, sou advogada e mentora de outros advogados empreendedores e hoje nós vamos conversar sobre um tema bem complexo e pouco explorado na advocacia: esteira de serviço. Enquanto eu compartilho o material aqui com vocês, vão contando aí para mim nos comentários se você já tem um portfólio na sua advocacia, se você desenvolveu uma esteira ou se você simplesmente ainda não sabe como construir. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Bom, vamos lá. Há quem chama de escada, há quem chame de esteira. Eu gosto da terminologia esteira e depois vai fazer sentido por quê. Mas a esteira nada mais é do que uma sequência lógica de soluções para os seus clientes. Então, todos os serviços que o seu escritório oferece, é muito interessante que ele tenha uma sequência lógica e que ele atinja determinado cliente. E um ponto super interessante aqui, já adiantando para vocês sobre esse tema, é que quando a gente fala da esteira, é primordial que o seu cliente possa comprar várias vezes de vocês ali, principalmente numa solução jurídica. Diversos modelos de negócio, independente da área de conhecimento, montam uma esteira de produtos ou serviços visando gerar mais lucro. Por quê? Porque com essa visibilidade, com essa clareza da sua esteira, você consegue comercializar e vender para mais de uma vez para o mesmo cliente. Porém, esse, na prática, né, é um assunto muito pouco explorado, muito pouco advogado pensa sobre isso, e a grande maioria se preocupa simplesmente em atrair o cliente e fechar um contrato ali. Só que a gente sabe que quando a gente fica só em busca de um cliente e de um determinado serviço, vira um looping eterno. Por quê? Porque você vai atrás do cliente, a hora que você consegue fechar um contrato, você entrega a solução para aquele cliente e daqui a pouco você continua nessa corrida insana de oferecer, às vezes, de ficar procurando clientes. E quando a gente tem uma esteira muito estratégica, muito pensada para o seu modelo de negócios, é muito interessante você ver que você vai ter mais familiaridade até em comercializar os seus serviços. Para a gente iniciar, é interessante falar aqui para vocês, mencionar que são 4 fases estruturais para você montar uma esteira de produtos na advocacia no seu escritório. Eu estou partindo do pilar aqui que todos vocês compreendem que a sua advocacia é um negócio independente de CNPJ. Então, quando a gente falar de estruturar, quando a gente falar de montar a sua esteira, eu quero que você tenha clareza e pense lá o que a gente já conversou nas EdClass passadas sobre a mentalidade e o quanto que isso pode influenciar e mudar o jogo da sua advocacia. Voltando aqui, então, são 4 fases estruturais para você montar a sua esteira de serviço. O primeiro é o público, o segundo é o produto, o terceiro é o portfólio e o quarto é a estratégia. Nós vamos abordar sobre cada um deles agora aqui na sequência, mas o que eu queria falar para vocês é que é muito importante que vocês assistam essa class com um papel, uma caneta aí do lado para você ir anotando todas as ideias, porque enquanto fica só na nossa mente, é muito difícil a gente conseguir ter clareza de todas as soluções que nós oferecemos, ok? Começando pelo público. Mas, Mariana, nós estamos falando aqui sobre construção de esteira. Eu quero definir um público para mim. Eu já defini o público que eu vou trabalhar. Ok, mas antes de você pensar em que solução você vai oferecer, você precisa pensar no seu público. Esse aqui é um erro muito comum dos outros advogados também, que a gente vê o que acontece na prática. O advogado, às vezes, ele quer empurrar certas soluções para o cliente e não é necessariamente o que o cliente precisa. Quer ver se o advogado estiver desesperado para fechar uma venda, que às vezes aquele mês as coisas não estão tão legais no escritório. Então, é primordial que você tenha clareza de que o seu serviço ele tem que ser mecanismo de transformação na vida do seu cliente. O primeiro ponto que você vai analisar quando a gente for falar aqui sobre o público é o que o seu potencial cliente faz e quais são os problemas dele. Trazendo aqui para a minha realidade, o escritório é especialista em direito da moda, então, quando eu fui fazer a esteira de serviços ali do escritório, eu parei para analisar desde os clientes que eu já possuía e os clientes que eu queria atingir e comecei a analisar quais os problemas eles enfrentavam no dia a dia. Ah, é um registro de marca. Ah, é um contrato entre um colaborador. É um contrato com um influencer. Eles têm também, às vezes, dificuldade na questão da transparência do escritório que ele contrata para determinado serviço. Ou é alguém que está copiando, plagiando ali os produtos dele. Então, tudo isso você precisa colocar no papel para você ter mais clareza na hora de construir a sua esteira. O outro ponto que você vai analisar é que o que o seu potencial cliente ganhará com a sua solução.
E aqui é o que eu já mencionei para vocês agorinha, onde a gente fala do que não adianta a gente chegar para o cliente muitas das vezes e falar: "Ah, eu vou te vender um contrato". Não, a gente vai vender a segurança, a negociação, a transação, porque quando a gente se vale só dos nomes técnicos, muitas das vezes, os clientes se assustam e necessariamente fica uma coisa chata, até na hora de você conduzir ali a venda, a negociação, de oferecer o seu serviço. Então é muito interessante que você foque muito na transformação e que solução o seu produto vai resolver na vida do cliente. Principalmente se você for atender um público mais de empresários, é muito interessante que você tenha muita plena consciência disso, que quando a gente fala de solução, ou é lucro para o empresário, ou é segurança, ou então, além do lucro e da segurança, ele vai ter uma questão ali muito mais fácil de construir a longo prazo. Então, é muito importante que você apresente ali as soluções para ele. Não é necessariamente o seu produto que vai fazer a transformação, mas o que, que o seu produto vai causar. Então, vamos supor que ele está tendo um quadro de funcionários ali, uma rotatividade muito grande, e ali, porque é vazação de dados, por exemplo, e aí você oferece um treinamento para ele. Então, a longo prazo, aquele treinamento vai trazer mais clareza para os colaboradores dele. Você precisa ter isso em mente quando você for definir, então, o público que você vai trabalhar antes de construir necessariamente a sua esteira. O terceiro ponto que eu separei para nós conversarmos aqui é quais são os tipos de cliente que o seu negócio costuma atrair. Por que eu estou perguntando isso para vocês? Aqui, se vocês pararem para analisar, eu mencionei potencial cliente. Porque muitas vezes a gente começa na advocacia com os mecanismos que a gente tem e às vezes a gente acaba atraindo clientes que fazem sentido na determinada fase do nosso negócio, mas futuramente você quer atrair um outro tipo de cliente. Então, é muito importante que se você já é advogado há um bom tempo, se você já está no mercado aí, que você pare, analise, centralize quais clientes você atende hoje que você gostaria de continuar atendendo, qual o perfil de cliente você não se familiariza, não se identifica. Tudo isso vai impactar direto na esteira. Por quê? Porque muitas das vezes a gente, quando começa a advogar, naquele desespero, naquela vontade de fazer o escritório girar, a gente acaba se comprometendo com determinadas demandas que são muito desgastantes. Então é primordial que você analise também hoje os clientes que você tem, os serviços que você já oferece que tem dado certo, os serviços que você quer oferecer, porque tudo isso vai impactar diretamente ali. O outro ponto que eu trouxe aqui é quais são as dúvidas dos seus clientes. Vou trazer aqui um caso prático para vocês. Quando eu comecei a advogar, eu não comecei na área da propriedade intelectual, eu comecei na área de contratos, principalmente contratos empresariais e societários. E na prática, o que, que eu pude perceber? Que os clientes chegavam até mim com algumas dúvidas pontuais. Então, assim, além deles me contratarem para o contrato, normalmente o cliente chegava no escritório e queria fazer um contrato social, um acordo de sócio. E aí ele mesmo se manifestava e despertava ali, mostrava o interesse de querer saber um pouquinho mais sobre registro de marca. Por isso, com o tempo, eu fui me especializar nessa área, chamou muito a minha atenção, e eu coloquei ali no hall de serviços do escritório. Mas, antes, eu comecei a analisar, quando eu comecei, eu tinha plena convicção de que eu não tinha capacidade de fazer um processo de registro de marca. Na época, eu comecei a delegar enquanto eu me especializava, depois firmei algumas parcerias. Então, é muito importante que você consiga ouvir os clientes que você já tem, que faz sentido para o seu negócio, e comece a analisar as dúvidas. Às vezes, eles vão ter uma dúvida na negociação, se o regime de bens vai impactar em determinada operação, ou então, se para divorciar ele tem que sair da casa ou não. É aquelas dúvidas pontuais, porque isso vai trazer muito mais clareza. E lembra que a gente já falou na classe passada sobre o rapport, aquela técnica, né, de você se assemelhar ao seu cliente para gerar uma conexão genuína? Quando ele fala sobre isso, você vai conseguir usar essa técnica até com muito mais facilidade no seu dia a dia. O outro ponto que eu trouxe aqui é como a sua história pode se conectar com as dos seus clientes. E esse ponto, pessoal, é um diferencial tremendo para muitos escritórios. Eu utilizo muito esse diferencial no escritório e eu já contei essa história várias vezes em várias palestras que eu ministrei, que é o seguinte: você precisa ter pontos que conectam. O que te levou a empreender nessa área da advocacia, a atuar com isso? E nem eu te falei, às vezes você começou a advogar no direito previdenciário porque você quis aposentar o seu avô, ou então porque você não conseguiu requerer um benefício ali, você viu o transtorno que aquela pessoa passou, ou então porque você passou por um divórcio conturbado e você não quer que outras mulheres passem por aquilo. É muito importante que a gente tenha clareza do que a nossa história contribuiu para nos tornar quem nós somos hoje. Eu, conforme eu mencionei já para vocês, eu trabalho com negócios há mais de 10 anos diretamente. Na época,
Quando eu iniciei, foi mais na área contábil, eu passei pela parte fiscal, pela parte contábil, para depois chegar na parte societária. E eu acreditava que eu queria concursos públicos, por quê? Porque eu acreditava que eu queria estabilidade para minha vida. Eu pensava, empreender na advocacia não é para mim, eu preciso ter um fixo. E ali, eu falo que Deus tem os mecanismos certos, foi colocando pessoas estratégicas na minha vida que foram me conduzindo para esse caminho. E hoje eu vejo que toda a dificuldade que eu tive lá atrás, né, algumas crenças que eu tinha de acreditar que eu não queria empreender, porque eu não queria ter aquela imprevisibilidade nos negócios, eu consegui adaptar para o meu modelo de negócio. E quando eu falo com o cliente, muitas das vezes que meus pais já quebraram um estabelecimento, e aí o cliente muitas das vezes também já passou por um período negativo, ou alguém na família. Hoje é muito comum no Brasil empresas fecharem. Então, é muito importante que você tenha mecanismo da sua própria história pessoal, porque esse é o maior diferencial da sua marca. E quando você utiliza isso, muitas das vezes, quando eu uso isso na prática, os clientes falam para mim: olha, eu vou fechar com você esse contrato porque eu não quero que meus filhos passem pelo que você passou lá atrás, em determinado assunto. E aqui não é que você vai inventar uma história, não, mas é você olhar com carinho para sua trajetória, o que tornou você a empreender na área que você empreende, quem você é hoje, né? Por isso que eu falo que empreender é um estilo de vida, porque vai se relacionar muito a sua vida pessoal com a sua vida profissional ali. Chega um ponto que a gente não tem como dividir. A gente separa as receitas, separa as despesas, mas é muito importante que você tenha clareza de que se você não estiver bem na sua vida pessoal, vai impactar no seu negócio, e principalmente quando a gente está iniciando a nossa trajetória. E isso tem tudo a ver com nossos clientes também, porque os clientes, já ouviu aquele ditado que você atrai o que você transmite? Isso é muito real. Então, quando você, às vezes, começa a conversar com o cliente ali, vocês encontram pontos de conexão da sua história com a história dele, e ali também já cria um grande diferencial, que aquele cliente tem muito mais familiaridade em fechar com você do que ficar procurando um outro profissional, ok? Então, sobre o público, eu espero que tenha ficado claro aqui para vocês. Eu trouxe esses 5 elementos, mas que vocês podem colocarem no papel necessariamente. E o público é o nosso primeiro ponto, por quê? Porque antes de pensar o que você pode trabalhar, o que você sabe conduzir ali, que serviço você consegue prestar, é importante que a gente analise o potencial cliente que a gente quer atingir, até para a gente ter clareza no que a gente precisa se especializar, estudar, se dedicar a mais. A segunda fase, quando a gente fala de estruturar uma esteira de serviços, são os produtos necessariamente. Quanto os produtos trazendo para a advocacia, eu dividi aqui em 2 partes, que é os serviços judiciais e os extrajudiciais, mas isso está muito elencado lá com o seu modelo de negócio. Se você não assistiu às Class passada, eu recomendo que você assista fortemente. Nós tivemos uma específica sobre o modelo de negócio e como você pode definir o seu. Mas aqui, analisando, eu trouxe alguns exemplos para a gente conseguir visualizar na prática. Quando a gente fala de produtos judiciais na advocacia, o que você pensa? São os processos. Então, é uma inicial de elementos, é de divórcio, é uma ação de guarda, um habeas corpus, um mandado de segurança, são ações anulatórias, ação monetária, recursos, as audiências entram aqui também como serviço judicial, e isso sim pode estar no rol do seu serviço ali, do seu escritório, mas é importante que você não se atenha simplesmente a eles. Por quê? Porque eu falo assim, o serviço judicial hoje é um serviço que é primordial para nós advogados oferecer nos nossos escritórios, mas você tem que se atentar de que quando a gente trata de uma demanda judicial, ela foge um pouco do nosso controle. Você pode dar um melhor na petição, você pode fundamentar, juntar as provas, mas você coloca a decisão final sobre um terceiro, um juiz, uma turma recursal. Então, é muito importante de que, assim, vocês não se atentem quando a gente fala de escritório de advocacia, o que as pessoas pensam de praxe, da originalidade, é o quê? É de serviços judiciais. Mas hoje eu quero que vocês rompam esse preconceito, que vocês visualizem soluções que vão muito além do serviço judicial. Quer dizer, Mariana, que eu não preciso trabalhar com processos judiciais no meu escritório? Não, se fizer sentido para você, ok. Se não fizer, você pode firmar parcerias. Mas o que eu quero que você tenha clareza é que a gente precisa, sim, ter um rol. Então, você vai colocar no papel aí, se você sabe fazer inicial de alimentos, se você for trabalhar na área de família, por exemplo, você vai falar da questão do divórcio, da questão da guarda, de alimentos, da questão de viagem de pais, que precisa de autorização. E aqui você vai elencar com as dúvidas do seu potencial cliente, que nós falamos lá na fase número 1. Vocês vão vendo como que tudo vai se conectando. Pois bem, além dos serviços judiciais, tem também os serviços extrajudiciais, que são particularmente os meus preferidos. Por quê? Porque esses serviços, quando você tem uma estrutura bem bacana no seu escritório, ele te traz uma previsibilidade, uma recorrência,
de honorários ali, e você não depende necessariamente de um terceiro, por mais que às vezes você vai depender de um órgão administrativo, alguma coisa, mas você consegue ter uma reserva ali, um giro de caixa muito mais rápido do que com processos judiciais. E é interessante falar que os serviços extrajudiciais pode ser desde um serviço de entrada lá de um valor irrisório, como também uma assessoria mensal com valor super alto. Então, eu quero que vocês tenham clareza aqui que essa pode sim ser uma opção de um serviço para você oferecer no seu escritório. Trazendo para a prática, quais serviços extrajudiciais eu poderia ter na esteira do meu escritório? Aqui vai de acordo muito com o público que você vai atingir, com o nicho que você vai atuar, mas quase todos os setores, quase todas as áreas têm o quê? Pareceres e planejamentos. Seja um planejamento previdenciário, seja um planejamento matrimonial, a pessoa vai casar e quer saber qual o melhor regime de bens você pode oferecer ali para ela, seja uma análise de viabilidade de marca para saber se aquela marca pode ser registrada ou não, seja uma análise contratual, entendeu? É aquela questão de você ter serviços pontuais e aqueles serviços que vão te trazer mais previsibilidade, agilidade para o seu escritório, para ele continuar rodando independente, enquanto os processos judiciais muitas das vezes vão estar tramitando por anos, o seu escritório estará ali rodando com esses outros mecanismos de serviço. Consultorias. Essa daqui é até interessante que as consultorias podem ser tanto para cliente final, quanto também para profissionais parceiros. Você pode prestar consultoria no seu escritório para profissionais de outras áreas. Então, vamos supor assim, você tem um escritório previdenciário e eu tenho um escritório especialista em direito da moda. Um cliente chega até mim que ele quer se aposentar. Eu posso fazer uma consultoria com você. Vocês estão entendendo aqui como que a gente pode aumentar o nosso leque de opções? Mas para isso, você precisa ter clareza de que você pode oferecer aquele mecanismo para o seu cliente. Você não vai colocar o seu cliente simplesmente ali oferecer e entregar qualquer coisa. Você vai procurar um profissional especializado para atuar naquela demanda. Então, além dos pareceres e planejamentos, as consultorias, tem também a questão dos monitoramentos e acompanhamentos, tem também a questão dos contratos, que é um ótimo serviço de porta de entrada ali para os escritórios, que nem eu mencionei para vocês, contratos, acordo social, contrato social, acordo de sócio, tudo isso você traz o cliente. Se você fizer um serviço muito bacana para o seu cliente ali, você pode oferecer para ele uma assessoria mensal. E esse daqui, independente da área, se você parar para analisar, muitas das vezes os contratos serão societários, mas muito também pode ser que venha um contrato de prestação de serviço para o seu escritório atuar. E aí você depois já oferece para ele um planejamento tributário. Quando ele conseguir aquele planejamento tributário, ele viu a causa que você vai transformar ali na empresa dele, né? O quanto você vai trazer de vantagem para ele, você pode oferecer depois uma consultoria ali, uma assessoria mensal, onde você vai analisar tudo que entra, tudo que sai, fazer o planejamento do ano para saber se está no melhor regime. Ou seja, tem muitas opções. Então, quando a gente fala de produto, é importante que você tenha clareza do nicho e do público que você vai atingir e de como que você vai ter uma visão 360, uma visão estratosférica, eu falo ali de quais demandas você vai poder atender os seus clientes com melhor qualidade, fazendo com que o cliente compre mais de uma vez ali de vocês. O terceiro ponto, então, o primeiro, que nem eu falei para vocês, é o público, o segundo, o produto, e o terceiro é o portfólio em si. Quando a gente fala de portfólio, eu quero que vocês já tenham clareza, inicialmente aqui, que eu não estou falando de montar um portfólio no Canva, uma apresentação para você montar no site do seu escritório, ou de um portfólio para você sair mandando aí para todos os clientes, para prospectar, para os clientes saber que você oferece aquele serviço. Não. A questão do portfólio ela tem ali a principal função de te trazer clareza dos serviços que você oferece, que vai aumentar consideravelmente as suas chances de venda, mas também se uma hora você for ali delegar, aumentar a sua equipe precisa ter clareza de quais serviços vocês oferecem. Então, a questão de portfólio é até uma questão de procedimento interna que precisa ter ali no seu escritório. Não importa se você prefere fazer ali no Notion, se você quer fazer no Trello, ou se você vai fazer até mesmo no Excel, mas é primordial que você tenha acesso, que você consiga visualizar todos os serviços do seu escritório ali, quando você tiver a questão de delegar e até mesmo para você saber o que está dando certo e o que não está dando. Lembra que eu também já mencionei para vocês nas edclass passadas que não basta a gente ser apenas advogado, é primordial que nós sejamos empresários, que nós sejamos também empreendedores e, além de tudo, gestores. Então, a partir de agora, eu quero que vocês tenham um olhar crítico para você gerir realmente o seu escritório, porque não é simplesmente advogar que vai trazer resultados para você. A advocacia é apenas uma das principais funções ali dentro do seu escritório. Outro ponto também é que, com base nos seus
produtos e serviços, você vai começar a traçar estratégias no seu escritório. E essas estratégias, eu costumo falar assim, que elas vão ser muito personalizadas. Por quê? Porque você já conhece o público, você já tem um nicho muito específico, e ali as estratégias vão ser muito mais claras e muito mais certeiras, trazendo muito mais previsibilidade para o seu negócio. Outro ponto que é importante a gente falar também na questão do portfólio é que você pode trabalhar com soluções em partes ou com soluções completas, tá? Dependendo do seu modelo de negócio, as duas são super bacanas de se adentrar aí. E por que é importante ter as duas muitas das vezes? Porque quando você oferece uma solução completa, ela vai ter um custo alto para o seu cliente. Quando você coloca uma solução em partes, se ele comprasse esses produtos necessariamente separados, na soma, seria mais caro do que a completa. Só que, muitas das vezes, o seu cliente está com um problema muito pontual. Vou trazer aqui para a minha realidade. Às vezes, o cliente está precisando registrar uma marca. Como que eu vou oferecer para ele ali uma assessoria para registrar 10 marcas por mês, sendo que ele não tem nem a primeira registrada? Então, é muito interessante, quando você montar o portfólio, você tem uma clareza de que tudo ele pode se tornar, todos os serviços que você oferece, pode se tornar um serviço premium do seu escritório, mas que você consiga trabalhar também com eles pontuais, de serviços individualmente. Então, é muito interessante que você tenha esse olhar estratégico para esse ponto. E ali entramos na minha parte favorita, que é o quê? Quando você conhece muito bem o público que você vai atuar, quando você tem clareza do serviço e você tem um nicho certeiro, você vai começar a analisar as estratégias para você aplicar e trazer resultado. Porque tudo que nós estamos conversando aqui hoje não é simplesmente para que vocês consigam, a partir de amanhã, falar que vocês têm um escritório rodando, né? É muito importante que a gente tenha resultado. E os resultados serão do quê? Serão das estratégias. Todos esses 3 pontos anteriores que eu falei com vocês são mini estratégicas que quando eles se juntam num todo ali, eles formam as estratégias masters, que é o quê? A composição. Quando a gente vai falar de portfólio, de esteira de serviço, é importante você ser estratégico de que, além de você trabalhar com serviços em partes, soluções em partes e soluções completas, que você tenha também produtos de entrada. Vou dar um ótimo exemplo aqui para vocês. No meu caso, particularmente, um serviço de entrada é o registro de marca. Muitos dos meus clientes conhecem o serviço do escritório porque procuram pelo registro de marca. E ali, no decorrer da negociação, no decorrer do processo, que hoje ele é demorado de 1 ano a 1 ano e meio para sair a concessão quando ele não tem nenhuma complicação, nós vamos oferecendo outras soluções para eles em determinados assuntos, quando a gente percebe que eles estão precisando. Então, é importante que você tenha, sim, um serviço de entrada. Vamos dar outros exemplos. Serviços de entrada. Planejamento matrimonial, pode ser um serviço de entrada do seu escritório. Planejamento previdenciário é um ótimo serviço de entrada também. A questão também de planejamento tributário é ótimo, porque, assim, são questões muito pontuais, que os clientes têm uma dor específica e ele está procurando uma solução muito rápida para aquele problema. E aí, com base nesse produto, você consegue escalar e trazer para um outro serviço. Outro ponto interessante é que você tem uns produtos que aumentem o LTV. O que é o LTV, Mariana? Trazendo para tradução, literalmente, é o quanto o seu cliente ele vai comprar de você mais de uma vez. E isso aqui é muito mais barato a gente vender para um cliente que já é nosso cliente em outra demanda do que a gente trazer um cliente novo para o escritório. Por isso que a nossa esteira ela tem que ser muito estratégica e onde a gente consiga comercializar mais de uma vez com o mesmo cliente. Vou trazer um exemplo para vocês aqui também do escritório, para vocês conseguirem visualizar na prática. Lá no escritório, o produto de entrada é o produto do registro de marca. Qual que é um produto que aumentou muito o nosso LTV? O monitoramento e acompanhamento de marcas. Por quê? Porque não basta hoje eu conseguir mostrar para os clientes que não basta simplesmente ele registrar uma marca. É primordial que ele tenha alguém ali monitorando e acompanhando, para que um terceiro não venha tentar utilizar indevidamente a marca dele. E esse monitoramento e acompanhamento é um serviço de escala. Por quê? Porque ele me oferece um leque de opções. Eu estou monitorando aquela marca. Eu encontrei uma marca similar no mercado. Eu posso apresentar, então, uma oposição, se ele já estiver no processo de registro, ou eu posso mandar uma notificação por uso indevido, se ele nem tentou registrar aquela marca. Vocês estão entendendo? E aqui já são outros serviços que a gente consegue oferecer para o mesmo cliente. E ali ele vai aumentando o LTV do seu escritório. É importante também falar que a questão do LTV, ela merece uma atualização a cada 12 meses. Então, é você pensar em serviços pontuais de que você pode vender anuidade para o seu cliente, comercializar a questão da anuidade, não a questão mensal, né? Isso é muito comum também na questão de serviços e assessorias. Por quê? Porque por mais que o cliente
decida pagar mensalmente para você, pagar por mês, ele sabe que naquele ano depois vai ter um reajuste, alguma coisa nesse sentido. Então, quando a gente fala de LTV, é muito importante que você tenha essa clareza de que é os serviços quando a gente consegue fechar contratos anuais, que nem eu citei o exemplo do monitoramento, mas existe N outros motivos aí para vocês fazerem esse tipo de estratégia no escritório de vocês. E outro também, que é muito interessante ter no escritório de vocês, ali dentro da composição dos produtos, da estratégia que você vai comercializar, são produtos de autoridade. Por que produtos de autoridade, Mariana? Porque são os produtos de autoridade que vai trazer visibilidade para o seu escritório e, com isso, ainda mais clientes. E como que vocês podem fazer isso na prática? Através do desenvolvimento de marca, tanto pessoal quanto da marca empresarial. Esse é um ponto muito interessante, que eu pretendo trazer depois uma class só sobre isso, sobre desenvolvimento de marca e diferenciais de marcas, porque hoje, lembra que eu falei para vocês, a conexão que você vai manter com o seu cliente, os pontos da sua história vai se conectar. Eu já fechei contrato com clientes porque simplesmente eu treinava de manhã e ele via ali o meu comprometimento me treinando de ir todo dia para academia cedo. Então, muitas das vezes, a gente não consegue mensurar de onde vem o cliente, mas o fator de decisão não pode ser só o preço. Né? O nosso modelo de negócio, nós não queremos trabalhar, construir um escritório, ter um escritório ali para a gente gerenciar, onde o cliente só vem por preço, porque cliente que vem por preço, vai por preço. Outro ponto que eu trago como estratégia para vocês, e que assim, eu vejo na prática que é um dos meus preferidos, é o quê? É frequentar eventos. Quando eu falo para vocês frequentar eventos, é vocês serem estratégicos e intencionais e procurar eventos, que nem eu, que atuo no direito da moda. É muito estratégico que eu esteja em eventos da moda. Então, semana de moda em São Paulo, por exemplo, agora no começo do próximo mês, terá uma feira aqui em Balneário Camboriú, a FENIM, que é uma das maiores feiras do pessoal do varejo da moda, e eu já comprei meu ingresso, já me planejei para ir, porque assim, você precisa estar inserida no meio daquele pessoal para te trazer mais clareza. Então, se você atua com direito médico, você vai começar a ir para congressos onde tem o quê? Tem as demandas de médicos ali reunidos. Outro ponto interessante também, grupos de networking. Hoje existem N grupos aí, muitos grupos. Eu participei por um tempo do BNI, tive ótimos resultados, foi uma experiência bem bacana, mas essa questão do grupo tem que estar muito intrínseca com realmente o seu modelo de negócio, porque se você for vago, você não ter clareza do serviço que você vai oferecer, você vai estar ali gastando. Quando a gente fala de grupos de network, a gente investe para sentar junto com pessoas que estão ali, que podem ser potenciais clientes da gente. Então, se você não tiver clareza do serviço do produto que você comercializa, você vai acabar investindo e não tendo aquele retorno de volta. Aqui, quando eu citei para vocês também produtos de autoridade, pode ser a questão aqui enraizada do quê? Ministrar palestras e promover eventos. Por quê? Porque isso traz visibilidade tanto para a sua marca pessoal quanto para a sua marca empresarial. Quando a gente fala de ministrar palestras, se você tiver uma palestra bem estratégica, bem intencional, muitas das vezes que eu já ministrei palestras em mastermind, em eventos para determinados públicos, eu consegui uma conversão muito legal de vendas depois para o escritório. Por quê? Porque você traz um conteúdo educativo, um conteúdo ali que você desperta o conhecimento na sua audiência. Muitas das vezes você vai ministrar para um grupo ali de empresários, e eu falo na prática, pessoal, muitos empresários, eles não têm obrigação de saber o direito. A obrigação de saber o direito somos de nós, advogados. A ideia não é eles perderem tempo de se estudar, de entender sobre aquilo, mas a ideia é eles contratar pessoas especializadas em determinadas áreas para que ele ganhe tempo e ele continue fazendo a empresa dele girar, como nós também. Né? Eu brinco que nós, quando trabalhamos na questão do marketing do nosso escritório, é muito importante que nós saibamos o básico, mas conforme a gente vai crescer no escritório, que a gente contrate cada vez uma pessoa especialista em tráfego, por exemplo, uma pessoa especialista em uma social media. Então, é importante que vocês tenham isso. E do mesmo jeito que é para nós, advogados, os nossos clientes também. Então, que nem você ministrar uma palestra em um evento, você ser intencional, você fazer uma chamada ali para atenção, despertar o interesse deles. Eu já fiz várias palestras de registro de marca falando sobre essa importância e foi uma experiência bem legal, porque eu trouxe casos práticos durante as minhas palestras de mostrar processos judiciais famosos. E isso você pode utilizar até como produção de conteúdo. E ali o cliente, ele se espelha e ele pensa, nossa, eu não quero passar por isso, então eu vou contratar. E ali ele já gerou um vínculo com você quando ele viu você, porque você mostrou uma autoridade, você está ministrando uma palestra, independente do número de pessoas que estejam assistindo. Então, é muito importante que você coloque também a palestra ali, se você tiver interesse, claro, né, em falar em público, em aumentar
ali a visibilidade dos seus negócios, é interessante. A questão de promover eventos também é muito interessante, aqui eu já falo para vocês que eu já fiz vários tipos de evento, desde eventos bem pequenos a eventos um pouco maiores, e não existe um limite, é muito interessante. Já pensou você tem um escritório legal e aí você faz um evento onde você vai unir teus clientes para fomentar o negócio entre eles, você faz lá um coquetel, ou então uma confraria, você tem certos mecanismos do quê? De os clientes ali estarem unidos em busca de conhecimento, clientes que são parecidos, que um podem ajudar o outro, você pode proporcionar isso para os seus clientes e, consequentemente, também ir gerando mais autoridade, porque muitas das vezes aquele cliente vai sair do evento que você fez e depois ele vai sentar numa roda de amigos e falar, citar alguma experiência que ele teve lá no seu escritório, nesse evento, e aí desperta o interesse de outras pessoas, tanto para conhecer os seus serviços, quanto também para ficarem lá mais interessadas sobre o assunto. Eu espero que vocês tenham gostado da Nerd Class de hoje. Eu queria finalizar aqui para vocês de que custa muito caro viver sem direção. Se você se comprometeu a assistir toda essa aula, se você está assistindo as aulas semanais aí, aproveitando esse conteúdo gratuito, eu espero que você tenha gostado. Então, você já está sabendo o quanto que custa você não saber, às vezes, milimetricamente um conteúdo que a gente está abordando aqui. E não esqueça de se inscrever aqui no canal, que eu espero vocês na próxima quarta-feira, ao meio-dia. Tchau, tchau!